Bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui no Empodera Mais com uma presença ilustre e maravilhosa do Dr. Jair da Cas, que é médico e vai trazer um tema muito interessante para nós, que é emagrecimento e terapia de reposição hormonal, né, Dr. Jair? Seja muito bem-vindo ao Empodera, é um prazer te ter aqui e trocar esse bate-papo tão importante para nós mulheres, homens, que quer manter essa saúde saudável sempre, né, doutor? É uma honra, uma alegria ter esse espaço para levar um pouquinho da experiência, que são mais de 20 anos já de formado, né? E falar sobre essa questão da busca da longevidade com qualidade de vida. Como perder peso com responsabilidade. As pessoas dizem emagrecimento, eu digo perder o seu peso com responsabilidade e, além disso, repor não somente hormônios, mas principalmente as vitaminas. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, um eixo de tireoide, ele jamais vai funcionar bem se ele não tem os substratos básicos para que esse eixo proporcione a regulagem de todo o sistema endocrinológico. Sim, e doutor, é muito importante ter este acompanhamento, né? Porque às vezes a gente não sabe das informações corretas para manter essa qualidade de vida, esse rejuvenescimento, né? E eu queria te perguntar, o que é o TRH e para quem ela é indicada? Perfeito. Essa sigla TRH chama-se Terapia de Reposição Hormonal. Ah, O ok. que o nome já está dizendo? Reposição, colocar aquilo que falta. Porque quando se fala de hormônios, gera-se um tabu, há um preconceito, há muita desinformação e também aconteceu muito uso desenfreado e acontece até hoje, principalmente às vezes em academias, o uso sem uma orientação médica. Isso é muito catastrófico. O hormônio ele é extremamente salutar, mas ele tem algumas linhas de tratamento. Tem a linha sintética, que as pessoas injetam, ou às vezes nada contra, pode se injetar, Claro, desde que tenha o acompanhamento médico regular, com responsabilidade, ver exames de imagem, ver exames laboratoriais, né? E ver o que essa pessoa busca, qual é a performance que ela quer. E a linha que eu trabalho, ela é uma linha de bioidêntico nanoestruturados, que é mais fisiológico, que é mais natural. E como o próprio nome diz, a gente faz o quê? repouso. Reposição, repor aquilo que está faltando. Por que a gente fala nessa sigla reposição de hormônios e quando isso, digamos, tem um início, é o start? Eu sempre pergunto para as pessoas, o que mudou na tua vida nos últimos 5 anos? Geralmente 30 a mais, porque tem um eixo, tem uma linha do tempo que são os 30 anos. Sim. Depois dos 30 anos, tem vários estudos que comprovaram que a gente deixa de produzir 1,8% ao ano de hormônios. E lá vai testosterona, progesterona, estriol, estradiol, etc. e tal. Você imagina num cálculo básico de um juro composto, né? Só que está na linha negativa. Quanto isso você vai ter de déficit hormonal quando você tiver com 50 anos? Se você não repousa esses hormônios, como você vai se sentir ali na frente? Então, por isso que a terapia de reposição hormonal, na medicina integrativa, na busca da longevidade com qualidade de vida, perda de peso com responsabilidade, a gente está aí fazendo o quê? Investimento para o futuro. Com certeza, trazendo mais longevidade, né? Exato. Hoje nós temos à nossa disposição todos esses recursos. E como você falou, como é importante ter esse acompanhamento profissional para fazer todos esses exames, para mapear quais são as reais necessidades e não é, fazer sozinho, né? Porque daí tu pode estar sobrecarregando o teu organismo com a medicação, enfim, e estar prejudicando outros. Exatamente. Porque a diferença, Andréia, entre o remédio e o veneno? A dose. Entende? Então, às Entendo. vezes, as pessoas estão repondo aquilo que não precisa e somando aquilo que já tem. É necessário? O que isso vai gerar de complicações? Por exemplo, testosterona em doses elevadas. Ela não é benéfica para o organismo. Quando o Papai do Céu fez uma estruturação fisiológica do organismo, ele botou equilíbrios. Tudo na vida é equilíbrio. Nada de menos e nada de mais. Qual a justa medida? Por isso,
a necessidade de fazer um acompanhamento médico com um profissional que domine esse assunto. Não são todos os médicos que gostam de trabalhar, tem várias especializações, né? Mas a medicina integrativa, ela vê o paciente como um todo. E quais são os pilares hoje, por exemplo, que eu aplico para os pacientes que vêm me procurar? São 4 pilares básicos. Eu quero saber como é que está o pilar físico. Nesse pilar físico, eu vou tentar entender tudo o que pode ter mudado nos últimos 5 anos do ponto de vista físico. Mas, e o que mais vem com o pilar físico? Como é que está o pilar espiritual dessa pessoa? Como é que uma pessoa pode estar bem fisicamente se ela espiritualmente ela não está bem? Exatamente. Como é que está o pilar social dessa pessoa? Porque hoje em dia, nessa sociedade tão acirrada e disputada, as pessoas, André, querem que chegue o sábado e o domingo para quê? Dormir, ficar em casa, reclusos. Então as pessoas estão se auto-aprisionando. E é a própria energia, né? Que a gente fala da energia física e da energia espiritual que complementa uma outra, né? Essa motivação de viver, né? Exatamente. Que é o outro pilar que se chama o pilar mental. Como é que você vai estar mentalmente saudável se esse teu pilar social você está se escondendo numa casta? Que é o mundo aprisionado numa casca de nós, que vale a pena ler esse livro. Maravilha. Você se aprisiona. Não. Então eu tenho que entender como estão equilibrados esses 4 pilares. Como pode afetar essa parte física na parte mental, na parte do humor, de trazer esse desgaste, um cansaço mental, uma reclusão, né? A pessoa fica mais deprimida. Exato. E isso é energia também física, né, metabólica, que ajustando pode devolver essa vontade de viver da pessoa. Exatamente. E Andréia, sabe qual a principal queixa que hoje as pessoas jovens me procuram? E aí eu explico o porquê nessas suas colocações. A maioria das queixas hoje das pessoas dizem o seguinte: cansaço, baixa da autoestima, queda da libido, dificuldade de engravidar. Hoje, mulheres jovens têm dificuldade de engravidar e homens jovens com disfunção erétil, ejaculação precoce, e você faz um espermograma extremamente prejudicados. Por exemplo, eu sempre digo, a fecundação você compara, por exemplo, uma maratona ou uma São Silvestre. Quem que ganha uma São Silvestre? Que tipo de atleta é o cara mais forte e mais rápido? A mesma coisa do espermatozoide. Hoje você vê os espermatozoides mais lentificados e mais fracos. Então, para você ultrapassar essas barreiras, você tem muitas limitações. Então, tem um estudo que diz que daqui a 50 anos, a maioria das gestações serão por fecundação in vitro. Ao natural, vai estar sendo muito difícil de acontecer. Por quê? Por quê, doutor? Mudanças de estilo e hábitos de vida. Criar hábitos, né? 70% do nosso corpo é água, né? E eu falo exatamente isso também. Quanto você toma de água por dia? Como é que está a tua taxa de filtração glomerular? Ah, mas eu tomo chá, mas eu... Não. Água é água. Chá é chá, né? Então, tirar, por exemplo, dessas pessoas, desmistificar, eu estou tomando tantas térmicas de chimarrão. Nada contra o chimarrão, mas ele tem outros princípios, é um chá, é estimulante. Até que ponto o excesso é bom? Não, água é água. Então, porque se eu não entender essa questão da necessidade de reposição, que eu falo sempre intestino, como é que está o teu hábito intestinal, para buscar esse equilíbrio. Que é o nosso segundo que cérebro, é o nosso né? segundo cérebro. Tem gente que já está dizendo que talvez seja o primeiro, porque tem uma ligação com o nervo vago e ele tem neurônios. O intestino tem neurônios. Então, assim, quem que veio primeiro? Qual que é o primeiro cérebro? Talvez aqui mais desenvolvido, mas quem que é o primeiro? Então, existe um cérebro intestinal. E o que que acontece? Quando nós precisamos de água, o organismo ele vai buscar de algum lugar. Ele está buscando o intestino. Por isso que a maior causa de dor de cabeça, cefaleia no idoso, até pessoas mais jovens, é por desidratação, falta de água. Nós estamos falando sobre rotina, qualidade de vida, coisas básicas. E que são tão importantes e às vezes a gente falha, né? Como é importante essa conscientização, esse conhecimento e este autoconhecimento. E um bom acompanhamento, né, doutor? Exatamente, exatamente. E quais sintomas mais levam os pacientes a procurar esse tipo de tratamento? Nós comentamos um pouquinho, né, já sobre isso. André, isso eu falo para nós, para você, para quem está nos ouvindo. Pegue, assim, teus últimos 5 anos e veja, assim, faça uma análise fria e veja o que mudou nos últimos 5 anos. Vamos pegar uma faixa etária
30 a mais mulheres com 40 anos, por exemplo, né? Que são os sinais e sintomas que surgiram nesses últimos 5 anos? Eu cito aqui uns 10, fácil. Você comentou uma que foi a dificuldade de engravidar. Eu conheço Exatamente. várias amigas que estão em tratamento, Perfeito. novas, jovens. Queda da libido, procrastinação, dores articulares, alteração do humor, acúmulo de gordura visceral, estrias, celulites, aquela mais, você diz o seguinte, eu não quero hoje que ninguém me incomode, ou seja, um limiar tênue de você não ir para o embate. Quem está assim, faz um parêntese, Desinteresse, né, da desinteresse, parte social. exatamente, queda de hormônios. Por exemplo, quando a pessoa está muito pacífica ou passiva, desconfia dela. Ah, ela está equilibrada. Não, ela está extremamente depletada do ponto de vista de hormônio. Eu canso de ver o seguinte, homens, às vezes, porque quem procura primeiro atendimento sempre são as mulheres. Depois o homem vem atrás porque ele diz, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque as mulheres tornam-se um pouquinho mais, o quê? Reativas. Mas isso é ruim? Não, é bom, é excelente. Porque ela não está acomodada, aceitando tudo, ela está indo para o embate. Porque eu fiz o quê? Uma reposição leve de testosterona. Vida, né, doutor? Vida. É vida, né? A pessoa está vibrando. É não aceitar as coisas assim de uma forma... Movimentar, viver, né? Tem pessoas que têm hábito ou não conseguem acordar tão mais cedo, mas quanto tempo a gente perde, às vezes, dormindo demais em excesso também, né? Exato. E quando eu acabo dormindo um pouquinho mais por estar querendo me recuperar, eu às vezes estrago o meu dia. Então, assim, eu gosto muito da parte da manhã, parece que eu produzo muito mais. Exato. E, André, três coisas que dá para dizer que estragam o teu dia. Ah, é frio, principalmente aqui no sul, eu vou abrir uma garrafa de vinho. O álcool no outro dia vai estragar a tua vida. O sono em excesso vai estragar a tua vida. Ou o sono picotado vai estragar a tua vida. Você não vai render. Não vai trazer qualidade. Não adianta dormir em 3 momentos, tantas horas. Não, é uma sequência, né? Uma sequência e uma constância. O sono tem que ser reparador. Né? Perfeito, doutor. E como saber se o problema é hormonal ou não? Perfeito. Excelente pergunta. Depois dos 30 anos, a gente sempre tem que fazer uma análise, uma avaliação muito criteriosa. Para ter a certeza, a gente diz o seguinte, eu peço exames complementares. O que isso quer dizer? Complementar a minha hipótese diagnóstica. Quando você chega com uma queixa e eu tenho uma hipótese, eu peço exames complementares. É ali que eu tenho a base, o substrato firmado e dizer o seguinte, André, olha só, o teu nível de progesterona pela tua idade, ele está um pouco depletado. O teu nível de estriol, estradiol está depletado. Teu eixo de tireoide, muitas das vezes, ele tem um quadro que se diz assim, uma tireoidite autoimune, ou um hipotireoidismo subclínico, que é bem difícil de ver. Não são todos os médicos, todos os profissionais que conseguem ter essa habilidade para ver, porque a análise de um eixo de tireoide é complexo, sim. Então eu tenho que ver, por exemplo, para a tireoide funcionar, eu tenho que saber como é que está o zinco, como é que está o selênio, como é que está o cálcio, como é que está o magnésio, sabe? Então eu tenho que tratar isso, eu tenho que, se a tireoide não tivesse esses substratos básicos, às vezes tu tem um TSH alto e o T3 e o T4 limítrofe. Então significa que ela já está começando a entrar num hipotireoidismo subclínico, talvez não sendo necessário eu botar uma levotiroxina, por exemplo, para estimular essa tireoide, mas mudar, por exemplo, a atividade física, repor, por exemplo, testosterona e dizer para essa pessoa, olha, você precisa suplementar esses minerais para que ela tenha um substrato para produzir e equilibrar o teu eixo novamente. Nosso corpo é uma engrenagem. Enquanto tu falava, eu visualizava uma máquina mesmo, né, onde tudo precisa estar alinhado, né, com os níveis corretos, porque um transmite para o outro, né? Exato. Essa corrente sanguínea também que faz toda essa... precisa ter esse fluxo também liberado, né? Então é incrível, fantástico. Doutor. Exatamente. E nessa linha também, André, é sempre muito importante falar, porque tem um mito e tem ensinos ainda que falam até hoje errado. O hormônio masculino, o hormônio feminino. Gente, isso não existe, isso é mito. Tem proporções diferentes. A testosterona no homem, obviamente, ela é uma proporção diferente, é maior do que a mulher. A progesterona na mulher é maior que no homem.
Mas eu tenho que repor? Sim, eu tenho que repor no homem também. Aí depois tem uma explicação técnica, fisiológica, que eu acho que não cabe, Claro, né? vamos trazer Mas a um gente... outro momento Isso, mais sobre isso isso. também, né? Mas o porquê que eu reponho progesterona no Uhum. homem? Por que que eu reponho testosterona na mulher, sabe? Tem homem que eu preciso repor estradiol, sim. Tem casos selecionados que eu preciso repor. Obviamente, tudo dentro de uma avaliação criteriosa. Claro. E quais exames e avaliações são essenciais antes de iniciar qualquer tratamento ali da parte da reposição? Aham, perfeito, André. Eu sempre peço, sim, muitos exames. Eu peço um hemograma completo e todos os eletrólitos. Aí eu vou ver perfil lipídico, eixo de tireoide, ver como é que estão os minerais, função renal, função hepática, sistema imunológico. Então, eu peço muitos exames mesmo. As pessoas dizem, mas tu pede um monte de exames, não é necessário. Sim, se não fosse necessário, os laboratórios não teriam os bioquímicos não teriam colocado à nossa disposição. Sim, o médico que pede bastante exame é um médico responsável. Feliz o paciente que vai ao médico e aquele que pede um monte de exames, Hum, porque a maioria vai te pedir ali hemograma, sódio, potássio, TGO, TGP, ureia e creatinina. Isso não quer dizer quase que nada. Eu pergunto, como está o teu selênio? Como está o teu cortisol? Como é que está o teu perfil lipídico? Como é que está o teu zinco, o teu magnésio? Como é que eu vou repor, fazer um tratamento, prospectar algo para uma pessoa se eu não tenho o básico que vai fundamentar meu tratamento? e criar também um tratamento personalizado para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Além de tratar aquilo que ela está buscando, tu vai trazer um equilíbrio de manter, né? De ter mais longevidade, mais saúde. Andréia, eu gostei dessa palavra personalizado. Todos os meus pacientes que vêm me buscar, não é uma receita de bolo. Tudo é personalizado. Qual é teu peso? Qual é a tua altura? Como é que está teu exame? O que que tu faz da vida? O que que é o seu objetivo? O que que você ambiciona? Eu tenho que fazer esse tratamento correlacionado e sempre dividir e equilibrar a expectativa com cada pessoa. Claro que cada um tem uma história, né, doutor? Não tem Exatamente. como É. ter a receita prontinha, né? TRH é segura e do que isso depende? Sim, a terapia de reposição hormonal feita por um profissional que tem habilitação para isso não é somente segura, ela é necessária, Necessidade. necessidade. Se você quiser ter longevidade com qualidade de vida, você tem que fazer terapia de reposição hormonal, sim. Quando é que isso é necessário? Quando começam a surgir os sinais e sintomas. Por exemplo, eu pergunto para as pessoas o seguinte, André, vamos fazer uma análise bem rápida. Quando é que surgem a pressão alta, o diabetes, a depressão, a componente de ansiedade? Geralmente é 30, 40 a mais. Por quê? Começa a depletar muitas das vezes. Veja bem, eu tenho que cuidar o que eu falo, porque as pessoas vão dizer, então eu tenho depressão porque eu tenho testosterona baixa. Gente, não é isso. Pode ser uma causa, né? A parte física pode impactar na parte emocional. Exatamente. Então, por isso que tem que ser avaliado caso a caso, Uhum. né? Então, às vezes as pessoas começam com retenção de líquido, começam a fazer pouco exercício físico, começam a fazer o quê? Resistência vascular, resistência da insulina periférica, que hoje a gente, quando vai analisar um paciente, quais os 3 exames que eu peço para saber o perfil metabólico, que isso é obrigatório ter glicose de jejum para me dar uma base, hemoglobina glicosilada que me dá um espectro ele é o dedo duro, ele olha teus últimos 3, 4 meses e ele diz, olha, o teu perfil glicêmico está alto, não adianta você mentir. E a insulina. Então eu tenho que correlacionar esses 3 e muitas das pessoas têm pessoas magras, às vezes tu tem resistência insulínica periférica. Eu tenho que tratar isso. Como que eu trato? Mudando o estilo de vida. Não é chegar e dar uma metformina de imediato. Não. Antes disso, tem outros substratos que eu tenho que lançar. Pensa numa casa, aquela casa tem uma telha e essa telha quebra. Aí eu digo, Andréia, olha só, tá chovendo, eu vou te dar um rodo egípcio aqui com um pano egípcio para você secar. E é assim que fazem, e é assim que se acostumou a fazer. Mas eu não. Eu digo, Andréia, vamos trocar a telha? Quem sabe a gente soluciona a maioria dos teus problemas? E doutor, reposição hormonal emagrece ou melhora a performance? As duas coisas. Olha, coisa boa. Vamos lá. Vamos entender o seguinte.
o papel de repor, por exemplo, vamos pegar a testosterona, tá? Tanto no homem quanto na mulher, com as suas doses, obviamente, personalizadas, né? O que que faz a testosterona? A testosterona é algo que te dá mais vitalidade, mais energia, mais disposição. Uma pessoa que tem mais vitalidade, energia, disposição, o que que ela vai fazer? Se movimentar mais. E a testosterona, ela tem uma ação que se chama lipolítica, ela tira excessos de gordura, mas obviamente também você tem que... Eu sempre digo, Andréia, quando a gente prescreve, um paciente entrega a receita, eu entrego e digo o seguinte, eu estou fazendo minha parte, você vai me ajudar, eu te ajudar, você vai fazer tua parte? A pessoa diz, como assim? Não adianta eu só te dar a testosterona, ela vai te dar mais vitalidade, mas eu quero que você cuide da tua alimentação. Você não está comendo muito carboidrato? Manda uma foto da tua geladeira. Lá dentro tem petróleo, tem isopor, tem leite, tem pizza, tem farináceos, condimento. Não, eu não vejo carne e ovos. Eu não estou dizendo que é só carne e ovos, mas eu quero dizer que a alimentação ela tem que buscar ser mais balanceada, ter a orientação nutricional. Por exemplo, na clínica eu tenho uma nutricionista que trabalha especificamente com isso. Quando necessário, eu sempre encaminho os pacientes para ela fazer a orientação nutricional. O que esse paciente... Porque tem que personalizar. Se é um atleta, se é uma pessoa que nem nós que temos uma vida autônoma, eu quero ter qualidade de vida e ter energia, então é outro tipo de alimentação, sabe? Ah, mas é um empresário que viaja muito. Eu não posso ter uma nutricionista que diz, não, tu não pode isso, não pode aquilo. Vai adaptar a alimentação conforme o dia a dia dessa pessoa. Então, respondendo isso, se a reposição emagrece, sim, ela emagrece porque a pessoa vai se sentir com energia de ir para a academia. A autoestima, você vai olhar no espelho, começa a mudar a tua pele, sabe? É a mesma coisa fazer um procedimento estético, você diz, caramba. Não, se sentir com vida, com energia é maravilhoso. Projetos, exatamente. Socialização, relacionamento, trabalho, tudo depende dessa nossa disposição. Exatamente. Então, sim, ela melhora, ela performa mais, a pessoa performa mais, rende mais intelectualmente também, e ela emagrece sim. Que maravilha. Outra perguntinha aqui, menopausa é a principal indicação nas mulheres? Não, não é a principal, mas é um carro, digamos, chefe da clínica, né? Menopausa. Um momento que elas começam a perceber vários fatores e começam a procurar, né, um especialista. Isso, porque, Andréia, que é a menopausa, que é o que mais procuram, né? Porque as mulheres, elas deveriam ser informadas antes de chegar na menopausa, porque pensa comigo, o Papai do Céu fez a mulher, tá friamente falando, fez a mulher, ela disse o seguinte, olha, a partir dos 12, 13 anos, você vai começar a menstruar. O que é a menstruação? Nada mais é que um ciclo e esse óvulo que não foi fecundado. O que Deus disse? Crescer e multiplicai-vos. Você tem que fecundar. Por que antigamente, eu não estou entrando dizendo se é certo ou errado, eu estou dizendo o que é a fisiologia. Tá? E aí as pessoas começaram a usar, por exemplo, às vezes, inibidor hormonal. Por exemplo, a diferença entre uma mulher de 60 anos e uma mulher de 20 que usa anticoncepcional é só a idade. Porque se eu uso um anticoncepcional antes, também não estou dizendo que não é para fazer contracepção, gente. Eu estou falando fisiologia. O que acontece, né, no corpo? Duas pessoas na menopausa, a menopausa química e a menopausa pela idade. Então, como essa moça está se preparando para enfrentar a menopausa? Porque a menopausa, gente, é uma catástrofe na vida da mulher. Aceite ou não. E muitos médicos, você, colega médico, diz assim, a menopausa é natural. Gente, é natural ver uma mulher sofrer? Não. Fogachos, não consegue dormir direito, irritabilidade, mudança do humor. Gente, pelo amor de Deus, se eu posso repor hormônios e tirar esse fardo dela, por que eu não vou fazer fisiologicamente correto? Então eu fico triste quando chegam mulheres até eu fui na médica, ela disse que isso é normal. Então o que acontece? Você já teve desgaste ósseo, osteopenia, dores articulares, porque lá atrás eu tinha que começar a repor aquilo que está faltando. Então, quando tem essa catástrofe, que a mulher não aguenta mais separações por causa disso, ela chega e diz o seguinte, doutor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E a gente começa a repor.
E é a mesma coisa que você regar uma plantinha, você vê aquilo florindo, Florir, lindo, que lindo, né? muda E é o tudo. melhor momento da mulher, eu acredito, que é o 40 a mais ali. Pronto, A gente tá no... maturidade, Nossa, a gente exatamente. está no nosso melhor momento e ao mesmo tempo começam a vir essas situações. Então, nós temos condições hoje, com medicina, com estudos, pesquisa, para poder estar passando por essa fase de uma forma muito melhor, né, doutor? Muito mais saudável, muito mais harmonizada, humanizada. Você imagina, Andréia, mulher 40 a mais, 50 a mais, dores articulares, ganhou peso, estrias, mudança do humor, Nossa, dispareunia. O que é dispareunia? Dor na relação quando tem, porque ela já não tem libido, ressecamento vulvovaginal, certo? E você devolve isso, isso. né, de uma forma fisiológica, de uma forma correta. Olha que bem que a gente está Que fazendo para a maravilha. humanidade. Doutor Jair, esse bate-papo está tão maravilhoso que eu estou até triste porque está acabando, mas já fica o convite para o doutor Jair voltar aqui no Empodera Mais, porque ele tem muito conhecimento para nos trazer, né, pessoal? Outros assuntos também, além de reposição hormonal, emagrecimento. E esse nosso programa hoje está acabando, doutor. Eu agradeço imensamente a tua presença. Eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais para o nosso público te acompanhar. Andréia, eu agradeço muito de coração essa oportunidade de poder levar a sementinha das pessoas que buscam perder peso com responsabilidade ou somente ter uma qualidade de vida e investir no futuro. Então, a mensagem que eu digo, viva a vida porque ela vale a pena ser bem vivida. Minhas redes sociais, vocês me procuram aí no Instagram, é dr.jair.cas, e será um enorme prazer poder te ajudar a melhorar de vida. Que perfeito, muito obrigada, doutor Jair. Pessoal, e esse foi mais um Empodera Mais, e eu espero vocês no próximo episódio.